Amados irmãos, povo de Deus, vos saúdo com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã de domingo, dia 26 de abril de 2026 também. Último domingo do mês de abril. Sou o vosso irmão em Cristo, Fernando Koenig. Sejam, irmãos, Igreja do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um momento que, assim como deseja a tua alma, deseje a minha também. Assim como deseja a minha alma, deseje a tua também. Ouvir a voz do Senhor, alimentar a nossa alma, assim deseja o nosso corpo, assim deseja o nosso espírito, ser alimentados pela palavra. Nós temos tudo, irmãos, tudo pronto para vencer e não perder, nunca perder. Lutamos, sofremos, choramos, lamentamos, ficamos doentes e até podemos morrer. Mas esta morte é passar da morte para a vida. Não é da vida para a morte, mas da morte para a vida. Sejam bem-vindos e abençoados. A irmã Esther vai estar amanhã com a gente. Hoje ela tem alguns afazeres e está muito ocupada. Mas graças a Deus que ela está bem e manda saudações a todos os irmãos. Queridos irmãos, eu agradeço a todos que nos ouvem todos os dias e fazem com responsabilidade o compartilhamento desta mensagem. Creio que vocês oram e para que a palavra seja direcionada às pessoas certas. Não estamos aqui com outro interesse, a não ser divulgar o santo evangelho de Cristo Jesus. Você que já está inscrito, nós agradecemos. Você que ainda não se inscreveu, faça logo a tua inscrição. Mensagens ou devocional diários com o pastor Fernando Koenig. Você vai achar lá e vai inscrever nessas plataformas que nós temos aqui. Se inscrevendo no YouTube ou no WhatsApp, está inscrito no canal. Queridos irmãos, a nossa luta aqui nessa vida continua, como nós sempre falamos, e temos recebido do Senhor todas as instruções necessárias, as armas espirituais da verdade, da justiça, que nunca precisou ser mudadas, nada. Nós temos essa constituição divina, que nunca precisou de emendas ou de qualquer outra coisa, ou deixar esta e seguir outra. Não, nós temos essa constituição eterna que dirige o povo de Deus, a Igreja de Cristo Jesus. Nós temos uma oração, irmãos, feita por nós, pelo próprio Senhor Jesus, ainda quando ele estava sobre a terra. Ainda quando ele estava com os discípulos, antes de dar a vida por nós, ele orou por nós. Eu lendo um dos comentários hoje, e um irmão postou este versículo que vou ler agora, capítulo 17 do Santo Evangelho de João, versículo de número 20, que diz assim: E não rogo somente por estes, que eram os discípulos que estavam ali com eles, os que já estavam seguindo ele naqueles dias, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Pela tua palavra hão de crer em mim. Irmãos, nós não temos outra arma que seja tão eficaz, tão gloriosa, como a palavra do Senhor. Gosto muito, quando leio a palavra,
ou quando olho a palavra todos os dias, mais do que uma vez por dia, ela sempre deve estar perto de nós, assim, dentro do nosso coração e também na nossa boca. O nosso sentimento, isso que nós sempre falamos aqui. Ou Jesus deu um conselho que alguém pensa: como é que eu vou seguir esse conselho do Senhor? Orai sem cessar. Como vou orar sem cessar? É mantendo e tendo comunhão com Ele. Você vai estar neste teu culto do raciocínio, que nunca encerra, sempre está latente dentro da tua mente, na tua cabeça. Então essa palavra, irmãos, é que tem poder para transformar a nossa vida. Lá em Apocalipse, capítulo de número 19, o Senhor, quando revelou-se a João e disse quem era o seu nome, ele diz: o meu nome é o Verbo, é a palavra de Deus. Esse é o meu nome, o nome do Senhor. O nome do Senhor Jesus é a palavra. Os seus olhos, a sua visão é como chama de fogo. Ninguém escapa dele, é a palavra. Tudo é a palavra, se resume na palavra. Nós não temos razão, não temos como discutir a palavra se ela for revelada pelo Espírito Santo na nossa vida. Pode ser o menorzinho de entre nós, considerado um irmão que não tem conhecimento, mas se ele tem o mínimo de Deus revelado a ele através da palavra, ele pode ser mais sábio do que qualquer um sábio, segundo o mundo. Mais sábio, porque foi revelado uma pequena partícula dessa palavra e ele entendeu com clareza a revelação da salvação. Nós falamos muito aqui no título que nós demos aqui para este grupo: Cristo em vós, esperança da glória. Como é que Paulo foi descobrir isso? Pela palavra de Deus. Deus falando com ele. E com certeza no subconsciente de Paulo estava dizendo: não fique só para você, escreva também. Nos dias de Paulo e dos outros servos do Deus vivos que escreveram a palavra, não tinha o que nós temos hoje, essa facilidade de transmissão. Era escrito, tudo era escrito. E nós devemos amar muito, irmãos, o que está escrito. O que está escrito. Quando nós lemos a palavra do Senhor com entendimento, essas palavras escritas aqui saltam das páginas desse sagrado livro e entram dentro do nosso coração. Experimente fazer isto. Você não precisa copiar ninguém, não. Você precisa pedir sabedoria do alto. E quando nós pedimos sabedoria do alto, ela vem sem dúvida nenhuma. Olha a oração que Jesus fez por nós. Eu não rogo somente por esses que estão aqui agora comigo, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Você crê no Senhor? Você crê no Senhor e através do teu crer, ouvindo, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí está a prova. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se tu ouviu e creu, a fé santíssima dada aos santos uma vez, ela vai fazer parte da tua vida. E tu nunca vai deixar de entender o que é ser igreja de Deus. Quantas coisas hoje que nós vimos e muita gente ficam confundidos porque não entendem, porque acham que igreja é tudo que se diz, é tudo que se fala sobre igreja, sobre placas denominativas e tantas coisas mais, movimentos que ora são lindos, florescem lindo, são admirados, são cobiçados até por outros grupos,
mas de repente eles murcham como uma flor que chegou o tempo de cair e desaparecem. Mas a igreja de Deus, do Deus vivo, esta que o Senhor orou por ela, ele estava orando pela reserva dele, que ele ia ter até o fim. A igreja do Senhor, a reserva do Senhor, os meus escolhidos, como ele falou. Os escolhidos de Deus, os preparados, os que deixaram este mundo, procuram com todas as nossas dificuldades, nós procuramos nos santificar perante o Senhor cada dia, para poder alcançar nele as promessas eternas. Vivemos no meio de um mundo confuso, vivemos ouvindo milhares de vozes, mas tem uma que é inconfundível, que é a voz daquele que orou por nós, através do seu Santo Espírito. Chega até nós, chega até a mim. Você que está longe de mim aqui, está em outras terras, bem distante daqui, lá onde você está me ouvindo agora, é noite ou é dia, tem uma diferença de um fuso horário muito grande, mas o Senhor está lá também contigo, a palavra está lá contigo, você está ouvindo a voz do Senhor também. Para ele não tem dia, não tem noite, não tem fuso horário, não tem nação, não tem fronteiras, ele alcança todos nós. Um pouquinho acima dessa escritura que já li, dentro da oração do capítulo 17 do Santo Evangelho de João, Jesus diz assim, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Como nós vamos discutir isso, irmãos? Se a palavra é a verdade. Não tem o que acrescentar e nem o que diminuir. Nós temos que prestar atenção e seguir estas pautas divinas da vida eterna, seguir sendo orientados pelo glorioso Espírito Santo. Eu vou ler mais um versículo 18 do capítulo 17. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei. E quando ele envia, irmãos, quando a igreja é viva, quando esse corpo está membrado nele, ele em nós ouvimos a sua voz. Nós olhamos e vimos as coisas como se ele estivesse vendo. Falamos as coisas reveladas como se ele estivesse falando. Sentimos como ele está sentindo ou estivesse sentindo. A palavra em nós. Assim como tu me enviaste, Jesus dizendo ao Pai. Ele estava orando diretamente ao Pai por nós, e isso é muito, muito profundo. Tu nos enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. E por eles me santifico. Jesus lá nesta ocasião junto com os discípulos, dizendo, por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Se a palavra é a verdade, nós temos que estar santificados na palavra. Irmãos, como é lindo e admirável alguém que ama a palavra. Nós sempre aqui em casa conversamos, eu e a Esther, todos os dias, sobre a palavra, sobre a bendita palavra, o amar a bendita palavra do Senhor. Aí nós não vamos ter, irmãos, motivos para dizer eu tropecei porque não entendi. Eu tropecei porque me escandalizei. Eu tropecei, eu errei porque nós não prestamos atenção na palavra, na bússola divina que vai nos guiando pelo caminho certo. Como o salmista do Salmo 119, luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Querida igreja do Senhor, santos irmãos em Cristo Jesus, eu estou aqui, você prega aí, você anuncia aí, porque nós amamos a palavra e precisamos perseverar na palavra da vida eterna.
poucos hoje falam na volta do Senhor, mas Ele orou por nós aqui, para nos santificar na verdade. E vou reler o versículo de número 20, que li no início. E não rogo somente por estes, mas também por todos aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Já estávamos na pauta do Senhor Jesus. Pela tua palavra hão de crer em mim até o último dia da oportunidade aqui nessa terra. E nós sabemos, irmãos, que a noite está chegando. O dia está encerrando, o dia da oportunidade logo vai encerrar, mas bem-aventurada aquele que guarda a sua palavra. Que a graça do Senhor, que a virtude do Espírito Santo, que o temor à sua palavra esteja na minha e na tua vida todos os dias da nossa vida. Cristo em nós, esperança da glória. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Aquilo que estava oculto ao nosso conhecimento por séculos e séculos, de repente foi revelado por este aqui, por esse amado Jesus que deu a vida por nós. Foi revelado através dele. Cristo em nós, esperança da glória. Oh, meu irmão, não tem nada melhor do que nós nos esforçar mais um pouco, forçar mais um pouco, uns passos adiante, porque logo ali na frente nós encontraremos o dia da nossa vitória. Que a graça do Senhor seja abundantemente sobre todos vós. Vamos orar para que o Senhor nos dê um domingo abençoado e santo. Um domingo que a nossa fé venha a ser acrescida. Tira todo o ressentimento do teu coração. Tira tudo aquilo que não convém estar dentro de alguém que creu na verdade. A palavra precisa de um assento, precisa de um colo limpo para que ela habite na nossa vida. Querido e soberano Pai, nós te agradecemos. Nós te louvamos por tudo que tens feito por nós, pelo teu amor inconfundível, Senhor. Sim, Pai, pela tua oração em favor de todos nós. Naquele dia tu oraste por mim, tu oraste por todos os meus irmãos que estão ouvindo, por todos eles. Oraste, Senhor, sabendo que nós íamos passar por dificuldades e angústia aqui nesse mundo. Mas nós estamos, Senhor, sobre esta oração e também aprendemos a orar. E ainda deixaste conosco o teu Santo Espírito, que nos ajuda a orar como convém, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o teu Espírito nos ajuda. Oh, querido Deus, guarda o teu povo, que todos tenham um dia de domingo de responsabilidade, de desejo, de saudades de estar na tua casa, ouvindo a tua palavra e guardando em seus corações. Cura, Senhor, os que estão enfermos, dá alegria para os tristes e afligidos por este mundo e ajuda o teu povo. É o que eu te peço, Senhor, no teu nome. Amém e amém. Amados irmãos, querendo o Senhor, amanhã a gente está de volta e a Esther vai estar aqui junto comigo, querendo o Senhor. Fiquem todos na bendita paz do Senhor Jesus.